e vou fechar falando de ensino. De todos os passos que foram dados rumo ao caminho da servidão, qual foi o pior? Na minha opinião, foi o de permitir que o Estado educasse nossos filhos, seja diretamente por meio de escolas públicas, seja indiretamente por meio de escolas privadas, reguladas integralmente pelo Ministério da Educação. Dado que a educação que nossos filhos recebem é toda controlada por funcionários públicos, que operam dentro das normas estabelecidas pelo sistema estatal, não é surpresa nenhuma que nossos filhos cresçam acreditando que o Estado é um árbitro justo, imparcial, amoroso e caridoso, ao contrário de empreendedores privados que agem somente em interesse próprio. Ou seja, o Estado é caridoso e o privado é ganancioso, ele só pensa no lucro. Programas governamentais realmente entregam aquilo que prometem, e sem eles as pessoas estariam em situação muito pior. Isso é o que o Estado passa para a cabeça dos jovens há mais de 30 anos. Sem a saúde e educação pública e sem programas de assistência social do governo, todos morreríamos doentes ainda muito jovens, seríamos analfabetos e as ruas estariam repletas de pessoas passando fome. O Estado é o país e é nosso dever patriótico apoiar toda e qualquer política idiota que o governo decida implementar. Primeiro, o Estado não é o país é o território. E a nação é o povo que ocupa o território. E o Estado não é nenhum e nem o outro. O Estado é uma máquina instalada pela nação como forma de organização social. A educação é um desastre. Se você não acredita, pergunte aos próprios políticos. Todo ano de eleição, eles aparecem para nos contar como a educação está terrível. Crianças que não conseguem ler em idade avançada, violência nas salas de aula, professores incapacitados e mal pagos, infraestrutura precária, drogas sendo vendidas dentro das escolas, sala de aula com excesso de alunos e por aí vai. E por aí vai. É claro que todos os políticos têm na ponta da língua soluções que irão sanar todos esses problemas. Porém, mesmo depois de eleitos, eles e de implementarem as suas soluções, eles sempre voltam nas eleições seguintes dizendo que a situação da educação continua terrível. Em primeiro lugar, não existe fórmula mágica e nem lei que se implemente no papel e que dê certo na prática sem uma preparação da sociedade e uma boa fiscalização. Como é que nós vamos dar conta, por exemplo, dos maus hábitos, da violência dentro das escolas, se a primeira função dos pais é educar, ou seja, entregar bons hábitos, respeito, entregar valores. Hoje em dia, desde da idade mais tenra, da pré-escola, as crianças já vão para a escola sem educação nenhuma, sem valor nenhum. Os professores têm que ser babá, tem que ser pai, mãe, professor, tem que ser tudo. É inviável. É inviável. Transferiram o dever da família para a escola, para os professores.
E lá dentro os professores têm limitações na sua atuação, porque eles não podem passar por cima da família e nem dos pais. E aí cria-se esse caos. Esse caos e essa degradação total, esfarelamento total do sistema de ensino. A primeira coisa que precisa ser entendida a respeito das escolas públicas é que elas não são instituições educacionais. Elas são agências políticas. Logo, são controladas pelo grupo que tenha mais influência política. E isto exclui você e eu. A primeira coisa não é de se estranhar que suas políticas de ensino e de funcionamento sejam ditadas pelo sindicato dos professores e dos funcionários, bem como pelas fantasias utópicas das universidades nas quais esses professores se formaram. Não existe um sistema de recompensas ou de incentivos para inovações. Mesmo os professores mais bem intencionados não têm oportunidades para utilizar métodos originais, lógicos e sensatos para resolver problemas rotineiros, sem antes passar pelo crivo de uma pedagoga formada numa universidade através das cartilhas de Paulo Freire, Piaget e Vygotsky. Não há nenhuma chance de se recompensar aqueles que demonstram um desempenho superior. É a burocracia quem comanda tudo. E a ela todos devem ser submissos. Hoje o professor gasta mais tempo fazendo relatório para a coordenação pedagógica do que preparando aula e pensando nos alunos. Isso não é de hoje, isso já vem de décadas. A pedagogia burocratizou o ensino virou um lixo, mas em compensação existe uma burocracia monstra para nada, que não dá resultado nenhum para quem precisa, que são os alunos. Para piorar, as escolas públicas acabam ensinando muitas coisas que iriam deixar os pais apavorados. Isso se os pais soubessem exatamente o que se passa nas escolas. Orientação sexual e kit gay são apenas a ponta do iceberg. Todo mundo afirma que isso não existe, mas ninguém vai lá na sala de aula para saber. E se alguém ficar sabendo, tudo fica ali, naquelas quatro paredes. Os alunos são ensinados a atormentar seus pais para que eles reciclem lixo, para que fechem a torneira de chuveiro enquanto estiverem se ensaboando durante o banho, e para que adotem inúmeros outros rituais da nova religião ambientalista. Literatura clássica quase nunca é mencionada. Quando é apenas para mostrar como as pessoas já foram ignorantes e insensíveis, e não para mostrar aos alunos a complexidade da vida e a riqueza do idioma. Tempo e recursos parece haver de sobra para ensinar as crianças a se conformarem com a ideologia e o pensamento politicamente correto da moda. Porém, se os pais reclamam que seus filhos não estão aprendendo ciências, português, história e matemática, os políticos respondem que está faltando dinheiro. Os professores respondem que são mal pagos. E vários agentes sociais dizem que a nova metodologia de ensino, com maior ênfase na consciência social do aluno, é bastante superior ao velho e reacionário método clássico de ensino. E no final todos se unem para concluir que o grande problema realmente é o governo, que destina pouco dinheiro para a educação, logo novos impostos são necessários. A questão é, teria como as coisas realmente serem diferentes? Neste atual arranjo, sem estarem submetidos a uma pressão competitiva, sem estarem sujeitos a uma concorrência, as pessoas que realmente estão no controle das escolas públicas, ou seja, os burocratas sindicalizados, estão livres para saciar seus desejos mais indômitos de doutrinar as crianças
para que elas sejam cidadãos exemplares da nova ordem socialista. Socialismo do século XXI. Em um sistema como este, os bons professores não têm a menor chance, nem o estímulo de fazer a diferença. O problema não são os professores despreparados. O problema é a falta de recursos ou a falta de participação dos pais. O problema é que as escolas são administradas pelo governo. Podemos ver isso claramente ao comparar o ensino público com a indústria de computadores, um dos ramos menos regulados em todo o mundo. O ensino está sob o comando de políticos e burocratas, gente que jamais irá enfrentar pessoalmente as consequências de suas próprias medidas, por mais que arruinem a educação de nossos filhos. E assim, os custos do ensino vão ficando cada vez maiores, ano após ano, ao mesmo tempo em que a qualidade e a utilidade do ensino decresce velozmente. A produção de computadores está sob o comando de empresários, pessoas que visam o lucro e que por isso mesmo têm de estar sempre encontrando novas maneiras de nos satisfazer, produzindo cada vez mais com cada vez menos. Caso contrário, perderão o que investiram e irão à falência. E assim, computadores e demais apetrechos tecnológicos vão ficando cada vez mais baratos, ano após ano, ao mesmo tempo em que sua qualidade e utilidade aumentam velozmente. Ao contrário das empresas, as escolas são organizações monopolistas isoladas da concorrência e inteiramente sustentadas pela coerção do Estado. Um sistema de vouchers para as escolas privadas, nos moldes defendidos por alguns liberais genuínos, não tornaria as escolas públicas mais competitivas, simplesmente porque as escolas do governo não precisam competir. Em nível universitário, já temos exemplos práticos do ProUni e do FIES, que nada mais é do que uma variância desse esquema de vouchers. O único resultado foi piorar a educação das universidades particulares que recebem esse subsídio, pois agora elas não mais têm de competir por novos alunos. O governo já garante a receita. E não adianta criar uma competição entre o ensino público e o privado, se o privado é obrigado a praticar o que o Ministério da Educação manda, que é exatamente igual ao que é praticado no ensino público. Tem que haver independência dos sistemas. O ensino estatal quer praticar desse jeito, ok, o privado não é obrigado a praticar da mesma forma. Ele pode ter uma maneira melhor ou pior, e aí, se for pior, ele vai perder alunos e vai quebrar. Mas se for melhor, ele vai ter sucesso, vai aumentar o número de alunos, a escola vai ter mais lucro e vai se manter cada vez melhor. Não importa quantos alunos as escolas públicas percam para as escolas privadas e para aqueles heróis que a revelia do governo praticam ensino doméstico. O fato é que as escolas públicas ainda obtêm seus recursos por meio da força. E quanto maiores os seus fracassos, mais eles são utilizados como desculpa para se exigir ainda mais dinheiro. E o governo, não tendo dinheiro para aplicar no ensino, ele vai aumentar impostos, porque o governo não paga nada, quem paga é o contribuinte, ou seja, todos nós pagamos por um sistema de educação que não educa, que não ensina e que já criou gerações, no mínimo 4 gerações, de pessoas
analfabetas funcionais ou deformadas pelas agendas de esquerda, de doutrinação de esquerda, que são aplicadas há mais de 30 anos dentro do nosso sistema de ensino. Infelizmente, isso que irei dizer agora não é compreendido por todos. Mas enquanto o governo puder tributar os cidadãos para lhes fornecer serviços de ensino a preço marginal zero, todo um serviço educacional privado que poderia existir jamais é criado. Não deixa de ser irônico constatar essa contradição. Ao mesmo tempo em que o governo vigilantemente pune empresas que praticam concorrência, ele próprio incorre nessa prática. Só que de maneira totalmente coerciva, pois o faz com o dinheiro que confisca da população no serviço educacional. Suponhamos que o governo tenha estatizado a indústria de computadores tão logo ela surgiu, tudo para o bem do povo. Não é difícil imaginarmos como ela seria hoje. Um computador pessoal custaria alguns milhões de reais e seria maior que uma casa. Ele provavelmente seria capaz de realizar operações de soma e subtração. Porém, os funcionários públicos iriam nos explicar por que é cientificamente impossível uma máquina destas realizar multiplicações e divisões. O custo de um computador subiria continuamente e a cada modelo novo seria pior e mais caro do que no ano anterior. Haveria grupos de interesse organizados tentando fazer com que o governo produzisse computadores com DOS e outros grupos exigindo interface gráfica. Haveria intensos debates sobre se os computadores fornecidos pelo governo deveriam poder acessar sites religiosos ou não. O lado positivo seria que todos os computadores viriam com software que ensinaria as crianças como manusear um preservativo. Por outro lado, agora vamos supor o contrário, que o ensino fosse organizado de acordo com a indústria de computadores, formada por empresas concorrendo em um mercado sem barreiras, livre de todos os tipos de regulamentação, que não estivessem sujeitas a matérias obrigatórias ou comissões políticas. Em suma, por empresas que simplesmente tivessem de competir pela preferência dos pais. Como as escolas seriam? Parece óbvio. O custo da educação cairia ano após ano, com as empresas encontrando maneiras de fornecer ensino de qualidade a custos cada vez menores. E todo o dinheiro que você gasta hoje para pagar pelas escolas públicas por meio de impostos ficaria integralmente com você para gastar como achar melhor. A concorrência faria com que as escolas tivessem de melhorar ano após ano. Não dá para fazer previsões, mas é bem possível que as crianças precisassem passar apenas 3 horas por dia na escola para receber um ensino muito superior do que a obtida hoje nas escolas controladas pelo governo e que gradualmente vem implantando um sistema de educação integral. É o dia todo, manhã e tarde. As escolas seriam tão mais estimulantes que as crianças poderiam perfeitamente querer passar várias horas por dia explorando o mundo da matemática, da história, da literatura, da geografia ou de qualquer outro tema que tenha despertado sua imaginação. Dado que não haveria nenhum Ministério da Educação impondo um determinado tipo de currículo ou metodologia para todo o país, não veríamos mais as brigas amargas sobre os conteúdos ministrados, sobre a necessidade ou não de se ensinar a religião, sensibilidade social e educação sexual. Não haveria problemas com a imposição estatal de kit gay ou com a aceitação ou não de professores homossexuais. Se uma escola quisesse se especializar exclusivamente em esportes, por exemplo, caberia aos pais decidir se querem ou não que seus filhos estudem ali. A liberdade definiria as escolhas. Não mais haveria centenas de controvérsias que vemos na educação atual.
completamente controlada pelos burocratas do Ministério da Educação que não entendem nada de ensino. Se você não gosta do que a escola do seu filho está ensinando, você simplesmente vai atrás de outra melhor. Do mesmo jeito que vai atrás de um supermercado que tem o que você quer. Haveria dezenas de opções disponíveis. Escolas mais severas, escolas com disciplinas especiais, como música, cinema, escolas alternativas e até mesmo escolas que ofereçam um ensino completo sobre o funcionamento do livre mercado e do empreendedorismo, o que iria ajudar o seu filho a obter uma vida mais confortável quando crescesse, além de poupar seu cérebro de infecções marxistas, esquerdistas. Algumas escolas poderiam perfeitamente criar um currículo personalizado, baseando-se em suas expectativas e nas capacidades de cada aluno, ao passo que outras ofereceriam uma educação mais simples, a um custo menor para aqueles que precisam economizar. Temos de agradecer aos céus pelo fato de que nossos computadores e demais aparelhos eletrônicos não são fornecidos pelo Estado. Mas também nunca podemos nos esquecer de como a educação poderia ser muito melhor, mais dinâmica e estimulante, se ela fosse tão livre do Estado quanto é a indústria tecnológica. O argumento de que o ensino de alta qualidade seria intrinsecamente cara para uma fatia significativa da população não se sustenta. Um livre mercado que consegue saturar a sociedade com telefones celulares, geladeiras, fornos de micro-ondas, televisões de alta definição, computadores, tablets e máquinas de lavar, certamente pode produzir ensino de alta qualidade para as massas. O segredo é a liberdade de empreendimento. Imagine um mundo em que os impostos para a educação deixassem de existir, em que a liberdade conduzisse a educação de seus filhos e você pudesse escolher uma escola para eles da mesma maneira que você escolhe qual computador quer comprar. Fica a pergunta: isso é querer demais? Pois é.